E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter aula de geografia e vamos falar da formação cultural do nosso país, né? A cultura brasileira, de onde veio essa cultura tão rica e tão misturada que a gente tem aqui. A nossa cultura, ela foi se formando ao longo de todo o processo de colonização do Brasil. Antigamente, né, antes dos portugueses chegarem, quem morava no Brasil eram os índios. Os índios moravam aqui e eles tinham a sua própria cultura, né? O que faz parte da cultura? A culinária, o que eles comiam, como eles cozinhavam, as lendas em que eles acreditavam, né? O folclore indígena, as manifestações religiosas que eles tinham, tudo isso era a cultura do povo indígena que vivia aqui. Mas aí, o que aconteceu? O Brasil recebeu a chegada dos portugueses, né? Os europeus vieram, se instalaram aqui e a cultura deles se misturou com a dos indígenas, né? E depois de um tempo, o que foi que aconteceu, né? Os portugueses, os europeus começaram a trazer africanos, escravos para trabalhar aqui. Ao longo de mais de 300 anos, os africanos foram trazidos para cá e com eles veio mais uma cultura diferente, outras manifestações religiosas, outros hábitos alimentares, outras lendas, né? Outras crenças, tudo isso veio para cá. E com o tempo, conforme a história do Brasil foi acontecendo, vieram os alemães, vieram os italianos, vieram os japoneses, e tudo isso se misturou e virou essa grande salada de culturas que nós temos aqui no Brasil, né? Então a cultura do Brasil, ela não é como certos países que você chega lá e eles têm uma cultura própria, toda fechadinha ali do jeitinho deles. Aqui não, aqui é tudo misturado, a gente tem influência de praticamente do mundo todo, tudo juntinho colocado aqui no Brasil. Isso que faz de nós esse povo tão rico, né? Essa cultura tão rica, tão diversificada que tem aqui no nosso país. Vamos falar um pouquinho das influências indígenas, né? Os indígenas que viviam no nosso território no período de colonização, a maioria deles eram os tupis e os guaranis, né? E eles falavam o idioma deles, né, que era o idioma do tupi. Então, quando a gente fala muitas palavras que a gente está falando em português aqui na nossa língua, a gente está falando palavras que vieram de influência desses indígenas, né? Então, por exemplo, pirarucu, que é um peixe, é uma palavra em tupi, mandioca, tamanduá, tucano, jiboia, são palavras que vieram da língua dos indígenas. E muitas cidades do Brasil receberam nomes que são também palavras indígenas. Por exemplo, Curitiba, Ibirapuera, Sergipe, Macapá, Iguaçu. Todas essas são palavras que nós herdamos dos nossos ancestrais aí, os índios que viviam aqui no nosso Brasil. O folclore do Brasil também absorveu muito das lendas indígenas. Por exemplo, a caipora é um personagem que veio da cultura dos índios, né? E muitos outros, curupira, né? E muitos outros vieram aí da cultura indígena e nós absorvemos e herdamos. A culinária indígena também é uma culinária muito rica. Eu vou colocar para vocês aqui a imagem de um prato chamado tacacá. Esse prato é um prato indígena feito com tucupi, mandioca, camarão e ele fica mais ou menos desse jeito aqui que vocês estão vendo. É um prato típico brasileiro, né? E que é uma herança da cultura indígena, tá bom? A influência africana na nossa cultura também. Os africanos foram trazidos para o Brasil num tráfico, né? Em navios negreiros. Foram escravizados aqui por mais de 300 anos. Esses africanos vieram de várias regiões da África, então eles vinham com diferentes línguas, culturas próprias, de etnias diferentes. Então, assim como os indígenas, os negros, quando chegaram no Brasil, foram proibidos, né, de exercer a sua religião, de professar a sua fé e de exercer as suas manifestações culturais. Mas apesar da repressão, muito da cultura deles sobreviveu e foi absorvida pela população brasileira. Um exemplo são as religiões de matriz africana, que a tia Jana tanto gosta, né, que a tia Jana tanto respeita, e que vieram de lá
e acabaram se adaptando ao território brasileiro, e hoje elas têm uma grande porcentagem da população que professam essa fé que veio dos africanos dentro das religiões como a Umbanda e o Candomblé, que cultuam os orixás que são de origem africana. Também eles tiveram uma influência enorme na nossa culinária, né? Muita coisa do que a gente come, principalmente na cozinha baiana, veio de tradição africana, né? Eles é que trouxeram pra gente o azeite de dendê, eles é que trouxeram pra gente o acarajé, que é um dos pratos típicos da Bahia. Eu vou botar a imagem pra vocês aí, ó, das baianas fazendo aí o acarajé e muitas outras coisas também. Por exemplo, a capoeira. A capoeira, que é tão típica brasileira, ela tem influência dos africanos que vieram pra cá, né, que eles foram proibidos de praticar ali as suas lutas, né, assim como os japoneses têm, por exemplo, o karatê, os africanos tinham também as suas próprias lutas, as suas próprias artes de luta. E quando eles chegaram aqui, eles foram proibidos de praticá-las. Então eles transformaram essas danças essas lutas numa dança, que é a capoeira. Era uma forma deles treinar de uma forma disfarçada, para os senhores de escravos não perceberem. E aí daí veio os instrumentos que eles usam, né? O atabaque, o agogô, o berimbau, são instrumentos africanos e que hoje fazem parte da cultura brasileira de uma forma aí tão bonita. Recebemos também a influência dos imigrantes europeus. Lembra que eu falei para vocês logo no início? Tanto que a nossa língua portuguesa, que a Tia Jana também tanto ama estudar o português, é de influência europeia, né? Portugal veio para cá e colocou aqui a língua portuguesa, que é falada, é o idioma oficial do Brasil, que é falada, né, no território brasileiro. Outra grande influência europeia que veio para cá foi a religião católica. O catolicismo acabou se difundindo dentro do Brasil e eles vieram para cá, né, junto com os europeus. Depois, no século XIX, começaram a chegar no Brasil muitos imigrantes para trabalhar nas lavouras de café. Os escravos começaram a ser liberados, foi abolida a escravatura, não se tinha mais escravos para trabalhar, e aí começaram a vir os imigrantes trabalhar aqui. Os italianos e os alemães foram os que vieram assim em massa, então nós recebemos aí influência da cultura italiana e da cultura alemã. Essa imagem que vai aparecer aqui agora é a imagem da Oktoberfest, é uma festa que tem lá no Rio Grande do Sul, que é uma festa de origem alemã, é a influência da Alemanha aqui dentro do nosso país. Também no século XX nós recebemos aí muitos imigrantes japoneses, tanto que é muito comum aqui no Brasil restaurantes de comida japonesa, as artes marciais japonesas são muito difundidas aqui, muita gente pratica. Então olha para vocês verem só, que interessante, a cultura brasileira ela é uma cultura do mundo todo. Nós recebemos aqui influências do mundo todo e de todo lugar um pouquinho a gente absorveu. É muito importante que vocês tenham em mente, eu costumo usar essa expressão, que parece meio chula, mas é uma expressão que explica muito bem. Nós somos um povo vira-lata, né? O povo brasileiro é um povo vira-lata. Nós não temos uma raça definida, não existe a raça brasileira. Nós somos a mistura de todos os povos que vieram para cá e se uniram aos índios que já estavam aqui. Assim é também a nossa cultura. A cultura brasileira ela é uma cultura mista, rica, talvez a mais rica do mundo, devido a essa mistura tão bonita que se formou aqui. Certo? Então tá bom, galera. Eu vou deixar para vocês, deixa eu conferir aqui as páginas, os exercícios da PET, páginas 54 e 55. Vocês vão realizar também as atividades do livro didático de História, Geografia e Ciências, página 26, 27, 31 e 35. Eu coloquei as páginas das atividades 26, 27, 31 e 35. Mas junto com essas atividades tem os textos explicativos. Se vocês não derem uma lida no texto, provavelmente vocês vão ter dificuldade para realizar as atividades, tá bom? Então vamos ficar esperto aí, de dar uma lidinha nos textos antes de executar as atividades, tá bom?
Qual que é a senha de hoje? A senha de hoje é colocar no grupo uma festa típica da cultura brasileira. Nós temos muitas, eu vou dar um exemplo, que é a festa junina, que acontece praticamente no Brasil inteiro. Vocês vão pesquisar festas típicas do Brasil e vão colocar para mim, tá bom? No grupo uma foto de uma festa típica brasileira. É isso, galera. É isso. E ai, que saudade que eu tenho de vocês. Vocês são ótimos, vocês são 10. A gente se vê no WhatsApp e até a próxima aula. Tchauzinho.